Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos dá vitória, porque o Senhor é bom. O livro de Jó, o irmão estava falando ali, como tem aumentado os nossos inimigos. Eu acho interessante, você lendo o livro de Jó, ele tem 42 capítulos. 42 capítulos. E no livro de Jó, ele conseguiu, mudar o cativeiro de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó justamente orava pelos seus inimigos. Ou seja, aqueles que eram amigos de Jó acabaram virando inimigos, de Jó. Mas aqui na palavra de Deus diz que quem não conhece a história de Jó, vou fazer um resumo assim rápido. Jó foi um homem, que a gente fala aqui, você tem que ter a paciência de Jó, não só a paciência, mas a fidelidade, a integridade de Jó é um exemplo para a gente seguir, porque ele era um homem íntegro, um homem fiel a Deus, Aí Satanás falou assim: ele é fiel, ele é íntegro, porque ele tem o Senhor dá tudo para ele. Ele tem gado em abundância, ele tem filhos, ele tem uma casa, ele tem muitos bens, muita riqueza. Então por isso, que Jó é assim é fácil ser fiel a Deus, E nós vemos que não é bem assim. Quantas pessoas que possuem muitos bens materiais, são ricos, mas não são fiéis a Deus, não glorificam a Deus por isso. Porque pode ser que a pessoa lutou, trabalhou e construiu seu império, sua riqueza, E aí ele pode dizer: foi eu que consegui, que conquistei. Mas se Deus não estender as suas mãos sobre essa pessoa, sobre nós, nós não conseguimos trabalhar, porque a enfermidade vem, nós não conseguimos agir, raciocinar, usar a nossa inteligência para construir os nossos bens, se não for as mãos de Deus, se não for Deus nos abençoar, fisicamente, interiormente, é tudo Deus. Eu atribuo toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, porque é Ele que se nós acordamos de manhã, é porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de viver. Então tudo é Ele. Mas nós vemos aí muitas pessoas com muitos bens, até bens materiais, que não são ganhos honestamente, mas são ganhos, vivem bem, mas não são fiéis a Deus, Já o Satanás ali naquela época falava: é claro, o Senhor dá tudo para ele tem filhos, ele tem esposa, ele tem gados em abundância, tem riqueza, nada lhe falta, E é por isso que ele era fiel a Deus. Não, eu já acredito que não, porque nós vemos aí exemplos, até nos dias de hoje, de homens riquíssimos, com muitos bens, mas que não são fiéis a Deus. Jó não. Jó era um homem íntegro e fiel e temente a Deus. E quando Deus permitiu que Satanás, por isso que eu digo, eu trabalho, onde eu trabalho, as pessoas falam assim: esses ataques, que vão ter, provavelmente você vai ser a primeira, porque você está na frente. Então, Satanás só toca em mim se Deus permitir. É isso que eu digo, porque se Deus não permitir, o inimigo não nos toca. Ele não tem total liberdade para isso. Isso porque estamos sempre buscando a Deus. E aqui Jó, ele diz, Satanás desafiou a Deus, falando assim: então deixa eu tocar na vida dele. Então Deus falou assim: deixou, porque sabia quem era Jó, sabia que ele ia continuar sendo íntegro, que ele ia continuar sendo fiel a ele, Então Deus permitiu que Jó tocasse na vida, que Satanás tocasse na vida de Jó, menos na sua vida, na sua vida.
ele não podia matar ele, mas tocar nos seus bens materiais, na sua família, ele podia tocar. E aqui, né, aí assim fez, né? Satanás tocou em tudo. Estava as ovelhas no pasto, né, aquele monte de animal, e os pastores lá, e veio uma tempestade de fogo e queimou todos os animais, e só sobrou um para escapar, para falar para Jó que ele não tinha mais nenhum animal, que morreu todos, só ele escapou para dar essa notícia. Também os seus filhos estavam reunidos numa casa, e ali foi destruído, matou todos os filhos, não sobrou nenhum. E aí, assim ele foi perdendo todos os seus bens materiais, todos. E aí ele levantou, né, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou em terra e adorou a Deus. Olha, com tudo que ele perdeu, né? Imagina você, será que nós teríamos essa estrutura física, né? Essa estrutura mental, essa fé, né, de Jó, para perder tudo e ainda adorar a Deus? É meio difícil de falar, porque nós seres humanos somos um pouco egoístas, né? Então Jó se levantou, aqui, ó, e Jó disse, além dele adorar a Deus, ele disse, aqui no versículo 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa, pensa nessa situação que você está passando. Talvez não seja nem a metade de que Jó passou. E ele ainda adorou a Deus, né? Nu saí do ventre da minha mãe e para ele voltarei. E bendito seja o nome do Senhor. Então tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma, a ponto de que no capítulo 2 a sua esposa, né, dizer para ele, abandona esse Deus e morre. Que versículo que é? No capítulo 2 ou 3, né? E ela disse, então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha só, né? Eu acho que, né, pelo homem natural, né? Eu acho que Jó aqui não era um homem muito natural, não, né? Além da fé dele, que era constante, que ele não mudava, era o natural que nós vemos do homem, era realmente desejar a morte, né? Querer morrer. Porém, ele respondeu para a mulher, como fala uma louca qualquer doida, falas tu, recebeste o bem de Deus com prazer, né? Deus, não recebíamos o mal, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, né? E ali ele foi ouvir, né, os seus amigos, ali teve uma situação de Abinadad, Zofar, né, todos esses amigos dele davam opinião, achavam que certamente, né, Jó estava em pecado, né, como nos dias de hoje, quando alguém passa por um momento difícil, por uma luta, né, então fala assim, essa pessoa está com pecado, né, porque ela errou em alguma coisa, como diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, de Cantares, né? Eu acho que Cantares, que diz assim a palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 35, se eu não me engano, que diz a palavra de Deus assim, ó, que de que se queixa o homem vivente? O homem vivente se queixa dos seus próprios pecados. Muitas vezes na nossa vida nós
recebemos a consequência do nosso erro, a consequência do nosso pecado, e sofremos por isso. Então diz assim a palavra de Deus: de que se queixa, pois, o homem vivente? Se queixa dos seus próprios erros. Às vezes a gente nem se liga que a gente pecou, que a gente errou, por isso que nós estamos sofrendo tal e tal coisa. Tudo tem a sua consequência. Mas Jó aqui em nada pecou, foi a permissão de Deus. Então pode ocorrer que você talvez esteja passando por um momento difícil ou por uma tribulação e você não fez nada de errado, não é consequência do seu erro, mas é permissão de Deus para o seu crescimento espiritual. Tudo tem um propósito. Como diz no livro de Romanos, né? Deus tem um propósito em todas as coisas. Porque o homem, né? Ele pode passar por algumas lutas, alguma tribulação, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes essa luta, essa dificuldade vai ser para um bem maior mais para frente. Às vezes a gente não entende, a gente fica tribulado, fica triste, fica sem saber o que fazer. Mas como está escrito, confia em Deus e confia na palavra. A palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. Eu gosto da palavra de Deus por causa disso, porque ela se cumpre na nossa vida. Então, se você tem um problema, relacione o seu problema com a palavra de Deus. Veja o que Deus está falando sobre o seu problema. Aí você vai descansar no Senhor. Você vai ficar mais tranquilo no Senhor. Ou seja, como está escrito no Salmo, tudo tem seu propósito, tem uma resposta bíblica para você. E no salmista ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado sobre a terra, e serei exaltado entre as nações. Deus está dizendo: aquietai-vos, sossega, espera em Deus, Ele ainda o louvará, será exaltado sobre a terra, né? O irmão diz aí que os inimigos, né, eles serão envergonhados, serão confundidos, né? Não é o irmão que diz, ele leu na palavra de Deus, né? Que lá no livro de Isaías, também ele leu no livro de Jó, que os inimigos serão confundidos e envergonhados, porque verão a sua vitória, verão a sua prosperidade. Tão somente você continua no patamar, na presença de Deus, fazendo como Jó. Nossa, se Jó suportou, eu também vou suportar, eu também vou aguentar, eu também vou louvar a Deus. Ou não, muitas vezes a pessoa entra numa luta, numa dificuldade, não vou mais na igreja não vai resolver nada, não vou mais na igreja, não está resolvendo nada, não está dando certo, está dando tudo errado. Meu irmão, minha irmã, paciência, né? Esperei com paciência no Senhor, o salmista diz, e Ele me ouviu e atendeu a minha aflição, atendeu o meu coração. Espera só mais um pouquinho e Deus lhe dará aquilo que deseja o seu coração. Tudo isso que eu estou falando é o que está escrito na palavra de Deus, é que Deus está mandando eu falar, né? Deus está tocando no meu coração para me falar. Então espera só mais um pouquinho e Deus vai atender a sua aflição. Então, olha só, o cativeiro de Jó estava muito, ele sofreu muito, ele ficou muito tempo, né? Ele foi exaltado, né? Ele recebeu os amigos dele, estavam pensando, é porque ele está em pecado, por isso que ele está sofrendo assim, né? Então criticaram, julgaram, é o que acontece na maioria das vezes quando nós estamos passando por um problema. As pessoas às vezes não sabem o que está acontecendo direito, julgam conforme acha que deve ser, que né? Julgam precipitadamente, né? E criticam, fica falando um do outro. Não, meu irmão, ore pelo seu irmão, pela sua irmã,
que está passando por aflição, não fica falando do lado, ah, será que ela pecou? Será que ela fez isso? Será que ela fez aquilo? Não, meu irmão, nós estamos aqui na face da terra, se ela pecou, se ele não pecou, todos nós somos sujeitos ao pecado, porque todos os pecados estavam destituídos da glória de Deus. Nós só temos oportunidade de salvação pela graça e misericórdia do Senhor. É Ele que nos concede a oportunidade de salvação, de libertação, de perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes você comete um erro, comete um pecado, aquilo fica perturbando a sua mente, seu coração fica aflito, você fica agoniado, mas quando você aceita Jesus e você ora ao Senhor e Ele te perdoa os seus pecados, quantas vezes no Evangelho você lê aqui, o Senhor dizendo para aquela pessoa que Ele curou, acabou de curar, vá e não peques mais, seus pecados estão perdoados. É isso que Jesus sempre diz. Então, quando você vai para Jesus, esse Jesus invisível, mas real, quando você vai para Jesus, aí você recebe o perdão do Senhor, aí você sente um alívio no coração, você se sente satisfeito. Mas quando você começa a dar ouvido a Satanás, fulano está falando isso e isso de você, aí isso já deixa de ser nervoso, já deixa de ser aflito. Se fulano está falando isso e isso de você. Meu irmão, não importa o que as pessoas dizem, não. Pensa que aquele que pode perdoar os seus pecados é Jesus Cristo. A sua irmã, o pastor, o vizinho, ninguém pode tirar essa culpa do seu coração, esse pecado, ou te livrar dessa doença, dessa enfermidade. Eles não podem. Portanto, não se importa com o que eles falam, importa com o que Deus está falando ao seu coração, né? Anda nos meus caminhos, faz a minha vontade. É isso que Jesus quer, que você ande nos caminhos dele, faça a vontade dele, e Deus prosperará o seu caminho. A sua vida, a sua família será abençoada. Ele não disse lá na palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua causa. Então creia no Senhor Jesus, né? Aquele que é invisível, mas real, que vem para perdoar os nossos pecados. E aqui, como nós estávamos falando de Jó, Deus já me levou para outras palavras, mas aqui nós estávamos falando de Jó. Jó responde ali a Eliafaz. Então Jó respondeu e disse: a minha mágoa retém, passe a minha miséria juntamente, pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada será do que a areia dos mares. Por isso até as minhas palavras me afogaram. Então ele falava, né, do seu sofrimento. Eu creio que aqui ele estava desabafando, né, aquilo que ele estava sentindo, a agonia, a falta dos seus filhos. Talvez ele não sentia a falta da riqueza, dos gados, dos banquetes, né? E quem é rico costuma dar banquete, e dos banquetes, das roupas finas. Não, eu acho que ele sentia falta dos filhos, né? Porque os filhos são muito importantes para quem tem amor no coração, né? Para nós. Então, Deus, aqui Jó ele sentia. Agora, aqui no capítulo 42, né? Jó, arrependimento de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor. Talvez ele não tinha, né, mas ele se arrependeu, ele chegou a Deus, ele orou. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, mas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não entendia. Escuta-me, pois, falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Aqui no versículo 6 ele diz, no versículo 5, com o ouvir os meus ouvidos, ouvi, mas agora veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E ele se arrependia,
né? Aí veio a restauração de Jó, né? Nós estamos aí aqui no mesmo capítulo, no último capítulo, quando Deus muda o cativeiro de Jó. Muda completamente o cativeiro de Jó. Ele teve tudo em dobro. E sucedeu o que acabamos o Senhor de falar. Jó, e aquelas palavras, o Senhor disse a Eliafaz, Tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, né? Que os amigos de Jó tornaram-se inimigos, né? Tomai, pois, 7 bezerros e carneiros e ide ao servo Jó. Olha só, não era para eles orar, os inimigos de Jó. Era Jó que ia orar para eles. Para você ver. Então, por isso que o ensinamento de Deus aqui para nós é que você deve orar para os seus inimigos. Vamos ler no livro, vamos ver se eu consigo achar que é o livro de Romanos, onde Deus nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Romanos, capítulo 12. Gente do céu, a outra Bíblia minha é mais fácil de achar. Livro de Romanos, capítulo 12. Não lembro se é o 12 ou não. Olha aqui, no capítulo 12, no versículo 14, o Senhor nos ensina, né? Cada situação da sua vida, cada situação da nossa vida, nós temos problemas, nós temos situações adversas, né? Aqui diz assim, ó: abençoai os que perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Por que você está amaldiçoando o seu inimigo? Deus não quer isso. Deus não quer que você amaldiçoe o seu inimigo. Leia aí Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede, pois, unânimos, não ambiciois coisas más, mas andai com os humildes e não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal com mal, quer dizer, não paga mal com mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quando é possível. Quando não é possível, tenta fugir, sair de mansinho, né? Para não entrar em contenta e aflitos, né? Por isso que o Senhor diz aqui, ó: se possível, porque tem hora que não é possível, né? Você ter paz com todos. Mas o Senhor está dizendo aqui, né? É para nós, aqui, ó: não vos vinguei a vós mesmos. Deus não quer que envie. A vingança pertence a Deus, né? Amados, é difícil. Por isso que nesse momento, às vezes é difícil ser crente. Mas vale a pena, porque Deus tem uma recompensa para nós. Vale a pena você fazer essa força, né? Não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. A vingança é do Senhor. Aqui, ó, está escrito, o Senhor dizendo: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, já leu esse, irmão? Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe vencer o mal do mal, mas vence o mal com o bem. É isso que nós temos que aprender. Lembra do início que eu estava falando lá? Né? Que infelizmente um querendo derrubar o outro, que deveria ser o contrário, né? Deveria ser um querendo ajudar o outro. Não, mas o irmão insiste, né? Os irmãos não, né? Às vezes pessoas que não pensam, como é que fala? Pensa positivo. Restauração de Jó. Vamos continuar na restauração de Jó. Então nós estávamos falando de Jó, agora eu estou falando
do que Deus quer que nós fazemos, que é o exemplo de Jó. Jó estava cumprindo com a palavra de Deus. Jó estava cumprindo com o que está escrito na Bíblia, né? Então foram em Eliafaz, né? Aí eles juntaram todos os sacrifícios, os bezerros, né? 7 bezerros, carneiro, né? E foram e levaram até a Jó. Aqui, ó. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim, o que era reto, como meu servo Jó. Então, eles não falaram como o servo Jó. Jó era reto e íntegro. E eles, né? Então, eles levaram o sacrifício até Jó, para Jó orar para eles. Olha só. Parece que é uma inversão, né? E o Jó está passando por muitas dificuldades, por muitos problemas, e Jó que teve que orar por eles, e não eles orar por Jó. Olha só, pensa como que é, né? Como que... Uma inversão, né? Uma inversão, né? Então foram, ó... No versículo 10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes possuía. Então, quando ele orou para os seus amigos, né? Aí Deus, porque Deus está virado com os amigos de Jó. Aí, quando ele orou, Deus acrescentou tudo em dobro que possuía. Então vieram a eles, vou até ler o resto aqui porque é muito interessante, é muito lindo. Vale a pena, né? Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos antes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Se conderam dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Em cada deles lhe deu uma peça de dinheiro e pendentes de ouro, e o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu para Jó uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Olha só, ele ficou mais do que ele já era, né, antes. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Olha só. Pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aqui fala até o nome das 3 filhas, ó. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuk. E toda a terra não acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e filhos e de seus filhos, até a 4ª geração. Olha só que maravilha. Então morreu Jó velho e farto de dias, né? Olha que maravilha. Então nós aprendemos com Jó que nós temos que permanecer na fé, na confiança no Senhor, porque Deus, Ele é fiel, né? Ele é justo. Ele é justo com aqueles que procuram a justiça. Ele é justo com aqueles que procuram andar nos seus caminhos, né? Andar conforme Deus quer. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração e nós possamos continuar confiando naquele que tem poder sobre todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. Amém. Amém. Graças a Deus, né?